Aí entra num debate que a gente precisa colocar. As casas terapêuticas, né? A gente tem as casas terapêuticas, por exemplo, em Goiânia tem as casas terapêuticas perfeitas, eu tive lá. Ligadas às igrejas ou Ligada, Estado? Ligadas às igrejas, Ligada à também tem um igreja, apoio ok. Tem um papel importante às igrejas, do né? Estado. Não adianta a gente só, por exemplo, aqui. Por exemplo, a dona Amélia, uma pastora que faz um trabalho excelente lá no Calafate. Ela ajuda essas pessoas, mas ela não tem um apoio do governo. E aí a gente vê outras pessoas que têm um apoio do governo que não merecem estar ali, que dão pele para o cara comer. Sabe? Isso aí a gente precisa fazer um debate bem amplo sobre isso. Você sabe que tem técnicos aí que têm resistência em relação ao trabalho religioso, né? Tem técnico que resiste mesmo, porque não vai transferir dinheiro para a igreja, essas coisas. Agora, uma pergunta para você, rapidinho. O que é que você pensa da internação compulsória? Eu sou totalmente contra. Logo no começo a gente muda de opinião. Logo no começo eu achava que era melhor a internação compulsória. Mas não. A gente tem um estado do Brasil que deu certo. Essas pessoas precisam de tratamento. Por exemplo, dentro do sistema penitenciário, a gente tem 2 policiais penais envolvidos já na rua. A gente tem PM envolvido na rua. A gente tem pessoas, servidores federais que estão na rua. Essa pessoa precisa de tratamento. Agora, o que aconteceu? Vou dar um exemplo bem claro, assim, que é uma coisa chocante aqui. Sabe o que foi que aconteceu? Um camarada que veio de Porto Velho, ele é sozinho, e aquele veio morar na rua, veio em situação de rua. E esse camarada, a gente conseguiu tirar ele da rua. A gente conseguiu emprego para ele, só que ele usava droga. Aí a gente conseguiu interná-lo lá no abrigo Dona Elza. Esse cara com força de vontade, mas tem muitos que têm muita vontade de se internar, mas não tem um apoio. O que acontece? O cara dá um terçado para ele, uma enxada. Como é que pode um camarada com a ressaca desgraçada, ruim, noiado, vai pegar um terçado e vai capinar? Não. Se você pegar, Astéria, se você fazer uma pesquisa para eles na rua, pergunta, você quer uma casa terapêutica aqui no Acre? Nenhum quer voltar. Porque as experiências não foram boas. As experiências não foram boas. Aí você pergunta, dentro do sistema penitenciário, a igreja faz um papel fundamental. Muitas pessoas não voltam mais para o crime. Também tem pessoas também nas casas terapêuticas também que foram se recuperadas, porque é muita fé. Mas não é suficiente. Não é suficiente, precisa da ciência. Tá, mas eu preciso de apertar aqui. Pode apertar. Essa questão da internação compulsória. Numa casa e casa, não tem caso, por exemplo, dá o pai R$1. Vou dar um exemplo que é uma figura conhecida. Aquele rapaz, como leigo, você pode me contestar, porque eu estou aqui apenas como um observador. Eu não tenho instrumentos da ciência para discutir isso. Mas, no caso do pai R$1, na conversa, ele consegue se recuperar? Não, nesse caso, não tem... Pois é, quando eu digo internação compulsória, numa casa e casa que é necessário pegar, segurar, levar para uma casa, fazer com que ele fique lá, mesmo que ele não queira, para daqui um mês... Ele começar a lucidez, porque um cara, o pai me dá R$1, não é só droga, ele é uma pessoa que ele tem problemas mentais. Aí leva para o pronto-socorro, lá no pronto-socorro, aí o que acontece? Então, uma reclamação, qual é a reclamação que acontece? O pessoal lá, joga para o outro, o pessoal da prefeitura diz assim, mas isso é uma obrigação do Estado, que é alta complexidade. Aí o cara do pronto-socorro diz assim, eu não tenho como segurar ninguém. Não tem, porque ele não tem como segurar. Isso é para estar numa casa terapêutica. O pronto-socorro é uma situação de emergência. Então, assim, a internação compulsória, em alguns casos, não é necessária. Aí eu te pergunto, vou abrir o debate aqui. Sim, fica à vontade. A gente vai colocar essas pessoas aonde? Então é falta... Qual é o canto? Tá, Qual é o canto que a gente vai colocar? Então vamos lá chegar, só para uma coisa. A internação compulsória é importante em alguns casos. O problema é que não tem onde. A palavra não é o correto, é essa. A palavra é tratamento. Por exemplo, esse grupo, esse último grupo... O nome compulsório já dá uma resistência. Dá uma resistência muito grande. E não adianta a gente, por exemplo, o PS... Pegar no laço e levar. Não vai dar certo. Porque, por exemplo, você vai pegar uma pessoa dessa, vai colocar vamos amarrar ele. No pronto-socorro. Eu tirei plantão dentro do Asmac. Uma coisa assim feia lá dentro. Lá. O cara amarra o cara. Põe e deixa crucificado o cara lá. O cara se mija, se caga. A gente vai fazer isso com as pessoas? A gente está num século que não precisa mais disso. E as pessoas não precisam de internação compulsória, porque ela precisa de tratamento. E para ter esse tratamento, o governo precisa ter política de Estado. É um CAPS reformado, com profissionais. Claro que a gente vai mudar 100%. Mas vou dizer uma coisa para ti. Por que lá em Curitiba tem? Porque lá no Rio Grande do Sul tem, lá em Goiânia tem.
Porque lá é feito a políticas públicas nesse caso. É saúde. É saúde, Então, é questão de saúde. Questão de saúde pública. Então, Aí Pública. Chegamos no Aí no- você colocar no essa, denominador se comum, você colocar, saúde tem um pública. hospital exclusivo para essas pessoas, hospital com todo o profissional. Aí você muda. Por exemplo, a gente está com um trabalho, dia 11 é a nossa posse no Conselho de Saúde, de Conselho de Assistência Social. A gente vai estar lá, a gente vai estar cobrando. A gente vai cobrar, seja a prefeitura, seja o governo do estado, que não dá para as pessoas em situação de rua, estar morando dentro do cemitério em Cruzeiro do Sul. A gente mostrou. Tem alguma coisa a errada. mostrou, Gazeta Não Leste tem, também. tem alguma coisa errada? Tem, meu amigo. Então a gente E precisa o problema ter daquele políticas rapaz públicas pra lá, isso. daqueles que estão no cemitério, é só alcoolismo. É só alcoolismo. Alcoolismo. Janes, me fala uma coisa, o grande problema, se a gente fosse apontar, claro que são vários problemas, mas o grande problema hoje é falta de local para colocar essas pessoas? Falta de local para as pessoas, por exemplo, a prefeitura ela está um trabalho bom, mas não tem perfil as pessoas. Por exemplo, um camarada chegou, o filho dele morreu, ele é a pessoa em situação de rua, ele estava no abrigo da Dona Elza, o filho dele morreu. E aí foi o que aconteceu? E ele caiu de novo para beber, ele deu problema dele lá, alcoolismo. Quando ele chegou lá no domingo, num abrigo que é da prefeitura municipal de Rio Branco, sabe o que foi que o monitor falou? Chamou a polícia. E a polícia deu uma peia nele tão grande e levou, sabe para onde? Para a DEFLA. Eu estive lá na DEFLA, cheguei lá, era 6 horas da noite, no domingo, saí 10 horas da noite e conversei com o delegado. Delegado, faça o seguinte, foi o que o rapaz fez? Não, ele quebrou lá, ele fez tudo. Mentira! A gente descobriu que nas câmeras não tinha nada disso. O cara chegou, estava com luto e entrou na bebida novamente, ele caiu. E o monitor tinha que ter o quê? Experiência para ouvir as pessoas, porque a casa da Dona Elza, a casa lá, ela tem algumas regras, a gente tem que respeitar. Mas o monitor ele tem que ter a sensibilidade, é isso que falta para as pessoas. Porque a pessoa está com luto e ele preparo. mostrou. Aí foi o que aconteceu. No outro dia, ele voltou, foi no Ministério Público, com a doutora Bruna, levei a situação para ela, tudo. Você sabe para onde o delegado mandou o camarada? Para audiência de custódia. Mais uma pessoa em situação de rua dentro do sistema penitenciário. Mas graças a Deus que na audiência de custódia a gente entrou em contato com o Ministério Público, o camarada saiu e hoje ele voltou a trabalhar. Estava no luto dele, sabe? Então a palavra certa é acolhimento. Acolhimento dessas pessoas é importante. Acolhimento, né? A gente tem exemplos aí, Badaró, de países que conseguiram equacionar. Você está vendo agora Califórnia, Estados Unidos, está uma loucura de gente na rua, 5 mil moradores de rua na Califórnia. Então, o país mais rico do mundo está com esse problema também.